Irmãos queridos, hoje à tarde, às 4 da tarde, teremos aqui um grande batismo para a glória de Deus. Às 4 da tarde. E os candidatos ao batismo, acho que já foi falado, mas deverão chegar às 3 horas para os preparativos, trazendo uma muda de roupa completa, uma toalha, um pente e um chinelo. Nós vamos fazer uma entrada triunfal aqui, muito bonita, com a participação dos desbravadores, com a entrada da tocha, com a entrada da Bíblia Sagrada. Então vai ser uma festa maravilhosa aqui à tarde. Então já faça planos e arranjos para você não perder. Se perder, vai perder a metade da vida. Então faça planos e arranjos para estar aqui para essa festa. É a maior festa da igreja cristã na face da terra, o Santo Batismo. O pastor Ronaldo vai estar conosco, o presidente, né? O pastor Ronaldo. Eu encontrei ele hoje pela manhã e ele vai estar conosco aqui à tarde também. Queremos agradecer também a presença do Denis, né? Que está conosco aqui, da Novo Tempo. Deus continue abençoando ricamente. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui na primeira vez que nunca tinha vindo aqui? Tem alguém? Temos a irmã ali, aqui também. Primeira vez? Sim, filho da Cedi. Ali também. Ah, o pastor Celso ali, ó. O pastor Celso ali. Veio lá da Zona Sul de São Paulo. Conseguiu chegar bem aí? Muito bem. Seja bem-vindo. Viu, Denis? Tem uma irmã aqui, ó, que se converteu pelo Novo Tempo, viu? Já tá sabendo, não? Pois é. 1 ano esse Novo Tempo. Hein? Tem mais de 5 aqui, ele está falando, né? Se converteu pelo Novo Tempo. E nós, essa semana, preenchemos a ficha de batismo dela para ser batizada à tarde. Depois precisa fazer umas perguntinhas para ela, para você ver como que Deus operou através do Novo Tempo na vida dela. São as surpresas que Deus tem feito para nós. E outros que o Pila aqui está falando. Meus amigos, vamos abrir a palavra de Deus? Abra a Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Ontem nós estudamos aqui sobre as raízes do sábado e as raízes do domingo. Ontem falamos também sobre a distinção das leis na Bíblia. Ontem entendemos a base, o fundamento, entendemos grandes coisas aqui a respeito da lei de Deus e do sábado. E hoje falaremos sobre o sábado do Novo Testamento. Como Jesus guardou o sábado. Como que os discípulos guardaram o sábado. Como que os fariseus faziam com o sábado. Esse é o assunto desta manhã. Agora extrairemos os princípios bíblicos de como guardar o sábado. João capítulo 1. Hoje, irmãos, muitos líderes evangélicos ensinam seus fiéis que o sábado foi abolido. Que o sábado é coisa de Moisés, é coisa de judeu, que o sábado é coisa do Antigo Testamento, que não estamos mais no tempo da lei, que agora estamos no tempo da graça, e fazem essa diferença e levam os fiéis a entenderem que não precisa mais de lei, não precisa mais guardar sábado, não precisa mais dessas coisas. Mas quem veio ontem já pôde entender que essa liderança que ensina isso para os seus fiéis estão completamente equivocados. E muitos dizem assim, não, o sábado é só do Antigo Testamento, não tem no Novo. E para azar dessas pessoas tem no Novo também. E nós vamos agora analisar o sábado no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paremos um pouquinho aí. Quando alguém falar para você que o sábado é coisa do judeu, você faça uma pergunta: Adão e Eva eram judeus? O povo judeu só apareceu na história humana cerca de 2.500 anos depois de Adão e Eva. Então, quando alguém fala que o sábado é coisa do judeu, é um ignorante, não sabe o que está falando. Agora, Jesus Cristo é eterno. Ele é criador dos céus e da terra. E um dia ele veio a esse mundo.
tomou a forma humana e viveu aqui. E esse verso que lemos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo aqui? Como é que nós sabemos que é Jesus? Por causa do verso 14, mais embaixo. Olha o verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí está a prova de que o verbo se refere a Jesus, porque dos três, o que se fez carne e habitou entre nós foi quem? Jesus. Então entendemos que o verbo é Jesus. Então volte no capítulo 1, verso 1, e no lugar da palavrinha verbo, vamos colocar a palavra Jesus. Fica assim, ó: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, segundo esse texto, Jesus não é criatura. Jesus é criador dos céus e da terra. Sempre foi Deus Todo-Poderoso, originador de todas as coisas. Mas um dia se fez carne e habitou entre nós. E você vai perguntar: mas pastor, o que isso aí tem a ver com o sábado? Quem escreveu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai? Foi Jesus Cristo. Quem disse haja luz e houve luz? Jesus Cristo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus é o criador de todas as coisas. Foi ele que criou o sábado, ele que escreveu o mandamento do sábado. Foi ele que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Agora esse mesmo Deus vem à terra em forma humana. E como é que ele guardou o sábado que ele mesmo instituiu? É isso que vamos verificar agora. O que é que Jesus fazia dia de sábado? Vamos para o Evangelho de Lucas, voltando um pouquinho aí, Lucas capítulo 4. Aqui em Lucas capítulo 4, Lucas 4. Vamos ler aí o versículo 16. Lucas 4, 16. Diz assim, olha: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, segundo esse versículo aqui, o costume de Jesus no dia de sábado era estar onde? Na sinagoga. E o que é a sinagoga? A igreja. Então aí está o princípio. No dia de sábado, Jesus não trabalhava na carpintaria com José. Você sabe que Jesus teve 2 fases, né? A primeira fase antes do batismo, e a segunda fase depois do batismo. Antes do batismo, Jesus trabalhava na carpintaria com José. Mas na sexta-feira, antes do pôr do sol, eles fechavam a carpintaria, e no sábado estava onde? Na sinagoga. Então esse era o costume de Jesus. Agora vem o que significa a palavra cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Então, como seguidores de Cristo, no dia de sábado deveríamos estar onde? Na igreja. Porque assim nosso mestre, nosso Senhor e nosso Salvador fazia quando esteve na terra. Então ele mesmo guardou o sábado. E aqui está um princípio. Ou seja, dia de sábado, os fiéis deverão estar na igreja, como nosso Senhor. Então diz aqui que ele estava na igreja pregando a palavra, levantou-se para ler. Agora veja o verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então no dia de sábado, Jesus Cristo pregava o Evangelho, dava estudos bíblicos. Jesus fazia visitas missionárias. Esse é um princípio de Cristo. Mas muitas pessoas dizem assim: não, quando Jesus morreu na cruz, acabou a guarda do sábado. Alguém já ouviu isso por aí? Quantos já ouviram que Jesus, quando morreu, acabou o sábado? Olha aí, muitas pessoas já ouviram. Pois bem, vamos aqui para Lucas, mesmo só um pouquinho mais para frente, no capítulo 23, verso 50. Lucas 23, 50. Aqui no capítulo 23, verso 50 do Evangelho de Lucas, está escrito assim. Aqui fala sobre o sepultamento de Jesus. Olha: ora, havia um homem chamado, como era o nome dele?
José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Esse José aqui não é o marido de Maria, é um outro José. É o José de Arimateia. Veja o verso 51. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Verso 52. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então o que aconteceu? Esse José de Arimateia chegou para Pilatos e falou: me dá o corpo de Jesus. Jesus tinha morrido na cruz. E Pilatos deu o corpo para ele. E olha o que ele fez. Versículo 53. E então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Veja o zelo desse homem, né? Pegou o corpo de Jesus e colocou num túmulo novo. Versículo 54. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então que dia que era? Sexta-feira. Porque ontem nós estudamos aqui e vimos na Bíblia que a sexta-feira foi chamada por Deus de dia da preparação. Então aqui diz que era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então Jesus morreu na sexta-feira, no sexto dia da semana. Ele foi crucificado meio-dia e morreu às 3 da tarde. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. Veja agora o versículo seguinte, verso 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos ou bálsamos. E no sábado fizeram o quê? No sábado fizeram o quê? Repousaram conforme o mandamento. Mas Jesus não tinha morrido? Tinha ou não tinha? Tinha morrido. Mas ele não acabou o sábado quando morreu? Então veja que após a morte de Cristo, as mulheres piedosas, as discípulas, continuaram guardando o sábado. Irmãos, a Virgem Maria também guardava o sábado. Tem muitos crentes que falam mal da Virgem Maria, mas só falam mal da Virgem Maria quem não conhece a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala muito bem da Virgem Maria. A Virgem Maria foi uma mulher especial. Se todo mundo seguisse o exemplo da Virgem Maria, viu? A Virgem Maria era tão especial, irmãos, que ela foi escolhida por Deus para dar luz ao Salvador. A Virgem Maria, irmãos, era uma mulher muito dedicada, muito religiosa. Com certeza a Virgem Maria não ia para as baladas, não fumava, não bebia bebidas alcoólicas. Com certeza a Virgem Maria não via novela, nem fazendo fofoca da vida dos outros. Era uma mulher especial, irmãos. Por isso Deus escolheu ela para dar luz ao Salvador. E a Virgem Maria, irmãos, no dia de sábado não ia lavar roupa, não ia fazer feira. No dia de sábado a Virgem Maria ia para a igreja. Se todo mundo seguisse o exemplo da Virgem Maria, hein? O mundo seria outro. Não estou falando adorá-la, eu disse seguir o exemplo. Que o grande erro é falar que ela morreu e foi para o céu e é nossa intercessora. Aí está errado. Porque nós cremos que ela morreu salva e quando Jesus voltar ela vai ressuscitar e vai para o céu como todos os salvos. Mas ainda não está no céu. Mas foi uma mulher exemplar. E ela foi uma seguidora de Cristo, porque ela descobriu que Jesus era o Messias, que ele realmente era o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Então você percebe que as discípulas de Cristo, e aqui eu posso incluir a Virgem Maria, no dia de sábado repousavam conforme o mandamento. Meus irmãos, a grande luta de Cristo era com os fariseus. Irmãos, tinha um povinho chamado fariseus, terríveis, homens terríveis, mas eram extremamente religiosos, meticulosos e zelosos. Eu digo terríveis porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, só por esse ponto. E esse povo chamado fariseu, eles, por zelo
inventaram mais de 1.600 leis para impedir que o povo desobedecesse os 10 mandamentos. A intenção era boa, mas fizeram uma coisa que Deus não tinha autorizado nem pedido para eles fazerem. Olha o que eles fizeram: começaram a criar leis para impedir que o povo desobedecesse os 10 mandamentos. A intenção era boa, porque muitas vezes o povo de Israel perdia as guerras, eram levados como escravos para outras nações porque desobedeciam os 10 mandamentos. Aí eles se reuniram e falaram: vamos dar um jeito nesse negócio, vamos criar leis para impedir o povo de desobedecer a lei. E aí foram inventando leis, e só sobre o sábado, irmãos, inventaram mais de 100 leis. O que eles inventaram? Inventaram que no sábado não podia cuspir no chão, e tinha explicação: se cuspisse no chão poderia cair numa plantinha, e se caísse numa plantinha estaria regando a plantinha, e regar a plantinha dia de sábado é pecado. Então não podia cuspir no chão, não podia caminhar mais do que 1.000 metros, senão seria pecado. E a explicação era o seguinte: se tiver comida, você pode comer e caminhar mais 1.000 metros, senão não pode não, porque quando tem comida é considerado sua casa. Inventaram também que não podia olhar no espelho dia de sábado, porque se você olhasse no espelho poderia ser de algum cabelo branco, né? Ser tentado a arrancar o cabelo branco. Não podia olhar no espelho. Não podia carregar 2 lenços no bolso, a não ser que costurasse um na roupa. Não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco. Um figo seco não pesa nada. No dia de sábado também não podia se lavar, não podia tomar banho. No dia de sábado também, irmãos, não podia tirar uma fruta do pé e comer, mesmo que tivesse com fome. Deus nunca mandou que fosse assim, mas eles criaram leis. Também escreveram que não podia socorrer doentes, não podia curar ninguém, que se curasse era pecado, era trabalho. Mas se uma ovelha caísse no buraco, podia tirar. Olha só a confusão. E então Jesus chegou e falou: quem mandou guardar o sábado assim? E Jesus começou a guardar da maneira certa. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus não guardava do jeito que eles queriam, do jeito que eles colocaram. Então a grande intriga de Cristo, irmãos, no Novo Testamento, a respeito do sábado, era com os judeus, com os fariseus. Agora escutem: num dia de sábado, dentro da sinagoga, ali na igreja dos fariseus, trouxeram um homem que tinha a mão mirrada para Jesus curar, porque ele tinha o braço curtinho, deficiente. Os fariseus olharam para Jesus, Jesus olhou para os fariseus, e os fariseus ali fizeram uma pergunta: ô Jesus, é certo curar dia de sábado? E Jesus então disse assim: se uma ovelha de vocês cair no buraco dia de sábado, vocês não vão tirar não? E eles ficaram calados porque tiravam uma ovelha. Aí Jesus falou assim: o que vale mais, um homem ou uma ovelha? E eles ficaram calados, porque se tivesse que responder, teria que dizer: não, um homem vale mais. Jesus falou: então, é certo curar dia de sábado. Aí olhou para o homem na frente deles e falou: estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ficou perfeita na hora. Curou o homem, na presença deles. E eles ao invés de falar: puxa, louvado seja Deus, o outro foi curado. Não, saíram dali mordidos de raiva e foram tramar conselhos para matar Jesus. E que dia que era? Sábado. Olha a confusão. Não podia curar um homem, mas podia tramar conselho para matar Jesus. Uma confusão mental. Veja aí, Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 9. Mateus 12, 9. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem nos sábados. Então disse a aquele homem: estende a tua mão. Ele estendeu, e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Veja, irmãos, que tragédia, que desgraça. Então a intriga era exatamente com esse povo aí. Se Jesus curou o homem, irmãos, se ele socorreu aquele homem, porque nós podemos também socorrer uma pessoa
que está necessitada, enferma. Então temos que olhar como Jesus fez, para que possamos fazer também, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então muitas pessoas aí fora pensam que nós guardamos o sábado como os fariseus guardavam, mas nós guardamos como Jesus guardou. Veja agora o capítulo 12, verso 1. Naquele tempo passou Jesus por onde? Pelas searas. O que é seara? Era uma plantação de trigo. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Era espiga de trigo, viu? Não tinha milho na Palestina. Eu já trabalhei na roça com trigo. Meu pai tocava roça. Que quando a gente estava com fome, né? Pegava o cachinho de trigo assim, esfarelava e comia. Então eu posso imaginar como é que os fariseus fizeram aqui, aliás, como é que os discípulos de Cristo fizeram aqui. Então eles começaram a tirar espigas e a comer. Mas os fariseus estavam atrás dele, procurando defeito para condenar Jesus. Olha aí, verso 2. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Veja, irmãos. Os fariseus, aí Jesus, está vendo aí, ó? Olha aí teus discípulos aí, ó. Está vendo? Está fazendo o que não pode fazer dentro de sábado. Mas quem falou que não pode? Eles que inventaram. E Jesus não reprovou os discípulos por tirarem o cachinho de trigo e comer. Então, irmãos, aqui Jesus vai mostrando por A mais B como guardar o sábado. Veja o verso 3. Ele, porém, lhes disse, olha o que Jesus falou: não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Veja o verso 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Por que Jesus chamou a atenção para Davi? Porque eles tinham uma apreciação muito grande por Davi, mas não aceitavam Jesus como sendo Messias. E Jesus falou: por que você não condena Davi? Condena Davi. Você não viu o que Davi fez? No dia de sábado ele entrou no templo e comeu os pães da proposição que não podia comer, e os que estavam com ele também comeram. Condena Davi. Então Jesus, irmãos, ele procurava levá-los ao raciocínio para entender como guardar o sábado de maneira agradável, mas era difícil. Era difícil, a mente estava fechada. Versículo 5. Ou não, Jesus continua dizendo: ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Os sacerdotes, irmãos, no templo faziam a circuncisão. Versículo 6. Jesus disse assim, ó: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, Jesus falou: se vós soubesseis, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Por que Jesus falou isso? Porque os fariseus tornaram o sábado, irmãos, um sacrifício, um fardo pesado, que nem eles mesmos conseguiam carregar. E Jesus falou assim: eu não quero assim. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Aí ele falou assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu estava conversando um dia com um amigo de outra igreja evangélica, e ele falou assim: Toninho, eu não guardo o sábado porque Jesus é o Senhor do sábado. Desse jeito. Eu falei: que interessante, rapaz. Pois eu guardo o sábado porque Jesus é o Senhor do sábado. Quando Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado, o que ele estava dizendo? Eu que criei o sábado. Eu sou dono do sábado, vocês estão querendo me dar ordem de como guardar. O Senhor do escravo é o quê? É o dono do escravo. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. E os fariseus agora queriam ensinar Jesus a guardar o sábado. Que situação, né? Meus amigos, a intriga maior era exatamente essa. Abra sua Bíblia agora em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2. Marcos 2.
Marcos 2, verso 27. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do... Veja, irmãos, as palavras de Cristo. O sábado foi feito por causa do homem. Ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele está dizendo aí? Olha aqui. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Hã? O sapato foi por causa do pé. Quem que veio primeiro, o pé ou o sapato? O pé. Então o sapato foi feito por causa do... Ou seja, o sapato foi feito em benefício do pé, para proteger o pé, para não pisar no espinho, para não tropeçar e arrancar a unha, para não pegar friagem. Então o sapato foi feito por causa do pé. E Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. E eu pergunto, quem foi criado primeiro, o sábado ou o homem? O sábado ou o homem? Irmãos, primeiro foi o homem. Adão e Eva foram criados em que dia da semana? No sexto dia da semana. E o primeiro dia da vida deles, completo, foi o sétimo dia, o sábado. Então primeiro Deus criou o homem, depois criou o sábado. E Jesus falou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem, e não a maldição, não um fardo pesado como vocês estão fazendo aí. O sábado foi feito por causa do homem, em benefício do homem. Por quê? Porque a pessoa que guarda o sábado, irmãos, é uma pessoa que é santificada por Deus. Amém. A pessoa que guarda o sábado, irmãos, é equilibrada. A pessoa que guarda o sábado, irmãos, é abençoada mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque ela para suas atividades particulares e fica um dia em comunhão com o Criador, muda de atividade. Então Jesus falou: o sábado foi feito por causa do homem, para ser uma bênção na vida do homem. E realmente é. Só quem guarda o sábado sabe o que a gente está falando, a bênção que é. Então Jesus foi muito claro que o sábado foi feito por causa do homem, enquanto que os fariseus estavam invertendo as coisas. Irmãos, um dia de sábado trouxeram um cego para Jesus curar. Olha só, Jesus olhou para o cego, cuspiu no chão. Olha o que ele fez. Está no Evangelho de João. Ele cuspiu no chão, agachou assim, fez um barrinho assim com o dedo, aí passou no olho do cego e falou para o cego: vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho e você vai ficar curado. Irmãos, Jesus poderia olhar para o cego e falar assim: enxerga, e o cego enxergaria, como ele falou para o paralítico: levanta-te e anda. E ele andou. Mas Jesus fez questão de cuspir no chão, para mostrar para os fariseus que não é pecado cuspir no chão dia de sábado. Mandou ir lá no tanque de Siloé, porque ficava mais de 1 quilômetro de distância, para mostrar para os fariseus que não é pecado caminhar mais de 1.000 metros. E falou: vai lá e se lava, para mostrar que não é pecado se lavar dia de sábado. Lava que você vai ficar curado. E ele lavou e ficou curado, mostrando que pode curar dia de sábado. Então Jesus, por mais bem, começou a trabalhar para quebrar aquela tradição, para levá-los a entender a bênção da guarda do sábado. Mas era dura, irmãos. Cristo sofria com esses homens. Veja agora João, o Evangelho de João, capítulo 5. João 5, versículo 16. Olha aí. João 5,16. 5,16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Veja, irmãos. O que ele fazia no sábado? Duas coisas em resumo: trabalhos missionários e humanitários. Era esse o trabalho de Cristo. E diz aqui: assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Verso 17. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha o que Jesus falou: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual é o trabalho do pai? É o mesmo de Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho missionário e humanitário. É o trabalho do pai.
Irmãos, os fariseus não entendiam essas coisas. Veja o versículo seguinte, 18. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebravam o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, irmãos, eles queriam matar Cristo por duas coisas. Porque Jesus fazia essas coisas no sábado, trabalho missionário e humanitário, e porque Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai. E na Palestina, quando a pessoa diz Deus é meu próprio Pai, está fazendo-se igual a Deus. E Jesus falava isso porque ele é realmente igual a Deus. Não é nem maior nem menor. Só que os fariseus não reconheciam ele como tal. Diziam que ele era um bastardo, um filho de mãe solteira. E não aceitavam ele como Deus, como Senhor, como Messias. Então queriam matá-lo, dizendo blasfemou. Blasfemou. Então por esses dois motivos queriam matar Jesus. Mas irmãos, como Jesus guardou o sábado, é o que nós devemos guardar. Temos que olhar para Cristo e fazer como Ele fez. E é agradável e simples. Não é? Agradável e simples. Meus amigos, caminhando aqui para... Você vê, a minha sogra é católica praticante. Ela tem alguns filhos que são da Assembleia de Deus. E a minha esposa que é adventista. A única da família que é adventista. Olha o que aconteceu. Aí a minha sogra foi um dia na Assembleia de Deus com os meninos e não gostou por causa do barulho. Eu não sabia de nada disso, fiquei sabendo tudo depois, né? Ela não gostou, disse que teve gritaria, saiu com dor de cabeça e tal. Bom, aí ela foi na nossa casa um dia e ela nos acompanhou até a igreja adventista, lá em Sorocaba. E ela gostou da igreja adventista porque disse que não teve gritaria, entendeu bem o que foi falado e tal. Mas eu não sabia de nada disso. Ela foi para casa e contou para os meninos, para os filhos, que tinha gostado da igreja adventista. Ah, para quê? Desceram o pau na igreja adventista. Não, porque tem esse negócio de carne de porco, de sábado e tal e tal. Bom, minha sogra voltou outro dia na minha casa e chegou para mim e falou assim: Antônio, Jesus curou dia de sábado. Falei: sim, dona Maria, qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. Sim, dona Maria, qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. E eu sabia que isso não vinha na cabeça dela. Ela nem lia a Bíblia. Aí eu falei: dona Maria, me responde a pergunta: é pecado curar dia de sábado? Aí ela foi responder assim e parou. Ficou sem palavras. Se ela falasse é pecado, eu falava: então Jesus pecou. E se ela falasse não, não é pecado, eu falava: então pode, dona Maria. Simples. Você vê? Então veja, irmãos, que muitas pessoas aí fora pensam que nós guardamos o sábado como os fariseus guardavam. E não é isso. O que Jesus fez nós podemos e devemos fazer. Então veja, a sexta-feira é o dia da preparação, não é? Você prepara as coisas para no sábado ficar tranquilo para vir para a escola sabatina e para o culto. Então você preparou o almoço do sábado já na sexta-feira. Um exemplo. Aí você veio para a escola sabatina. Aí assistiu a escola sabatina e culto. Deu meio-dia, acabou, voltou para casa. Isso vai esquentar a comida para comer com a família, que não é pecado. Mas aí de repente chegam os parentes lá da Bahia, que você não sabia que viriam, e não tem comida suficiente para todo mundo. Nesse caso, pode fazer comida ou não? Pode e deve. Isso é um trabalho missionário e humanitário. Se você não fizer, eles vão dizer: mas que raio de religião que é essa que deixa a gente com fome? E nunca serão adventistas, não é? Você pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você vai entender como guardar o sábado. Claro. Então notem, irmãos, que o princípio está em Cristo. Agora, se você está comendo sem querer, bate no prato, cai, quebra e suja a casa, pode limpar ou não? Claro que pode. Se você deixar aquilo lá, vai causar um mal maior. Você pode escorregar e se machucar. Agora, no sábado à tarde, você saiu para fazer trabalho missionário. Foi fazer uma visita, dar um estudo bíblico, está longe de casa. Chega uma pessoa e fala: moça, estou com tanta fome, dá para você pagar um lanche para mim? E aí, pode pagar ou não? Não é pecado? Não, você está socorrendo alguém que está necessitado. Não é pecado coisa nenhuma. Então, no dia de sábado, a gente não vai fazer os trabalhos próprios, mas nós vamos fazer trabalhos missionários e humanitários.
Mas vamos imaginar que você então entrou numa lanchonete ali no centro, aqui no centro de Guarulhos, para pagar um lanche para uma pessoa. E passou um outro irmão da igreja e viu você dentro da lanchonete comprando um lanche. E não foi lá para ver o que é que está acontecendo. E tem o dom de língua comprida. Aí chama aqui o ancião. Ou os anciãos, né? Chama o pastor. Pastor, olha fulano, olha fulano. Olha lá dentro de sábado comprando. Já pensou? Levanta um fogo difícil de apagar, não é? Irmãos, tem coisa que acontece que a gente nem imagina. Ó, um dia eu fui numa vigília, no sábado, e foi até sábado às 10 e pouco da noite, a vigília. Longe de casa eu estava. E minha esposa, ela leciona numa escola lá em Taboão da Serra, escola adventista, e ela pediu que eu comprasse para ela um espelho. Ela fazia um trabalho com os pais, tem uma reunião de pais no domingo de manhã. E eu esqueci de comprar esse espelho e me lembrei depois que eu saí da vigília. Já era 11 e pouco da noite. Onde é que eu vou comprar um espelho agora? Mas aí achei um mercadão aberto e entrei lá para comprar o espelho. E aí eu fiquei surpreso porque o supermercado estava assim, ó, lotado, quase meia-noite. Falei, que coisa, né? Eu nunca entrava nesses horários no mercado. Bom, aí eu peguei um carrinho, as filas eram quilométricas assim, ó, o caixa. Eu ali, meio desconsolado, desconsolado, comprei o espelho, aí aproveitei para comprar uma bolacha, uma banana para comer, porque eu estava com fome. Aí peguei um carrinho grande, coloquei minhas coisinhas ali e fiquei ali na fila. Aí na minha frente tinha um casal jovem. O rapaz estava com os pacotes de carne na mão, umas latinhas de Smirnoff, bebida alcoólica, e a mulher estava com 3 litros de uísque na mão. A moça. E ela segurando aqueles 3 litros ali de uísque, olhou para trás, deu risada e falou, moço, posso colocar no seu carrinho? Eu falei, pode. Aí ela pegou o negócio, se virou para colocar no carrinho, daí o rapaz falou assim, não põe não. Não sei porquê, mas tomou da mão dela e colocou no chão. E eu depois fiquei pensando, né? Eu já pensou se ela coloca no meu carrinho esse negócio? E passa o irmão da igreja ali e me vê de longe? Não é verdade? Olha o pastor, né? Veja, litro de uísque, latinha de Smirnoff e pacote de carne. Já pensou, não? Até apagar o fogo, hein? Mas irmãos, se uma pessoa estiver necessitada, você pode socorrer. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Deixa eu ver o desbravador. Levanta aqui, por favor. Pegar aquele fortão, ó. Gostam, né? Olha aí. Então, começa no mesmo? Fernando. Então imagine que o Fernando está se preparando no sábado de manhã para ir para a escola sabatina. E aí chega uma pessoa do bairro onde ele mora, que não é adventista. Diz, Fernando, rapaz, estou em apuros. Estou em apuros. Porque eu preparei a laje da minha casa para encher, e 3 pessoas combinaram comigo que viriam me ajudar a encher a laje, e ligaram agora desmarcando. E eu vim aqui pedir para você me ajudar a encher a laje da minha casa. Não responda ainda. Mas eu pergunto, ele deve vir para a igreja ou ajudar a encher a laje? Vai pensando aí. Eu vou colocar outra situação agora. Vamos supor que o Fernando está se preparando para vir para a escola sabatina e de repente a vizinha grávida começa a gritar com dores de parto. Ele deve ir para a igreja ou socorrer a vizinha? Coloquei 2 situações. Irmãos, o que é que nós vamos fazer no sábado? Tudo aquilo que a gente não pôde fazer antes e não pode deixar para depois. Aquilo que a gente pode fazer antes, faz antes. Aquilo que a gente pode deixar para depois, deixa para... É assim o princípio. Por exemplo, a laje, ele pode dizer assim, amigo, eu tenho compromisso agora. Você veio em cima da hora. Se você deixar para amanhã, pode contar comigo que eu vou te ajudar. Mas ele pode falar isso para a mulher grávida? Não. Jesus ensinou que a vida vale mais do que o sábado. Escutem.
A vida vale mais do que o sábado. Agora vamos supor que a questão da laje fosse uma questão de vida ou morte. Ele deveria ou não deveria encher a laje? Claro. Então só para entender a equalização da coisa. Obrigado, Fernando. Então esse é o princípio, irmãos, da guarda do sábado. Em resumo, a guarda do sábado são duas coisas: você deixar seus afazeres particulares e vir para a igreja. Se você só deixar os afazeres particulares e não vir para a igreja, não guardou o sábado. Ou se vir para a igreja e não deixar os afazeres particulares, também não guardou o sábado. Porque Jesus ensinou que as duas coisas são juntas. Claro, salvo uma emergência. Então, meus amigos, como Jesus guardou o sábado, é simples e agradável. Você não tem combustível suficiente no carro e tem que socorrer uma pessoa para levar longe do hospital. Pode colocar combustível no sábado e socorrer a pessoa? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. Pode, mas você tem que passar um pedágio. Então eu estou falando de coisas práticas agora. Pode tomar o ônibus para ir para a igreja de sábado? Mas o motorista não está trabalhando? E o cobrador não está trabalhando? Mas pode tomar o ônibus? São perguntas que todo mundo faz, né? Gente. Irmãos, imagine se o mundo todo fosse fiel a Deus e guardasse o sábado, como Deus gostaria que fosse. Teria uma igreja em cada esquina. Não precisaria tomar ônibus para ir para a igreja. Mas infelizmente, irmãos, por rebeldia e por ganância, nem todo mundo guarda os mandamentos de Deus. E aí o que acontece? Acontece que se você tomar o ônibus, o motorista está trabalhando. Se você não tomar o ônibus, ele está trabalhando também. Ele não é seu funcionário. Então pode tomar o ônibus para vir para a igreja? Pode. Mas o motorista está trabalhando? Azar dele. Quem mandou ele trabalhar? Se um dia ele se converter, como que é? Ah, esse aqui não. Esse aqui falou assim: eu não estou pagando não, eu dei um cartão. Então veja só, irmãos. Se o motorista se converter um dia, ele vai o quê? Guardar o sábado. Eu batizei não faz tempo um motorista de ônibus e uma cobradora. E eles não trabalham de sábado e continuaram trabalhando, o motorista e a cobradora. Então é assim. Estou falando de coisas práticas, porque na prática que a gente às vezes se enrola, né? Então esse é o princípio da guarda do sábado, irmãos. Muito bem, para encerrar, eu ia ler algumas partes a mais aqui. O tempo vai com a beleza e vai mesmo. E é bom que vai mesmo. Vamos terminar aqui, irmãos. Deixa eu ler mais uns dois textos. Atos 13. Atos 13. Vamos verificar um pouquinho aqui a respeito dos discípulos. Depois da morte de Cristo, já. Veja aqui. Partindo de Pafos, estou lendo o verso 13, capítulo 13, verso 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Então o que você percebe aqui? Que os discípulos de Cristo, os apóstolos, mesmo depois da morte de Cristo, continuaram no dia de sábado, estando aonde? Na igreja. Veja agora o versículo 42. 42. Aliás, veja o 27 primeiro, depois o 42. 27. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Veja agora o verso 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas.
Veja o verso 44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então você percebe que os discípulos faziam a mesma coisa. No dia de sábado estavam na igreja, e estavam pregando o evangelho, dando estudo bíblico. Mesmo que Jesus fazia, os discípulos continuaram fazendo. Então a guarda do sábado está aí, nesse contexto. Veja agora o capítulo 15, versículo 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Veja, irmãos, desde os tempos antigos. Agora, alguém pode falar assim: não, mas é porque era costume. É porque era costume. Mas veja agora o capítulo 16, versículo 12. 16, 12. Você vai ver aqui que Paulo, irmãos, foi para um lugar onde não tinha sinagoga. E eles então fizeram a escola sabatina e o culto na beira de um rio. Olha aí. Dali para Filipos, a primeira cidade da região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. E aí você continuando lendo aí, você vai ver que uma mulher chamada Lídia se converteu na beira do rio, ali quando eles fizeram o culto. Então, se não tinha sinagoga, eles faziam o culto ao ar livre. Então o princípio da guarda do sábado é esse: o sábado estar envolvido na adoração a Deus, reconhecendo. Então os discípulos continuaram guardando o sábado. Certa ocasião eu estava falando sobre esse assunto, e um rapaz falou, ele era evangélico, né, de outra igreja, falou assim: rapaz, eu nunca vi tanto sábado no Novo Testamento. E não vê mesmo, né? Mas, irmãos, queria terminar lendo o último versículo que está em Ezequiel, capítulo 20, que lemos ontem. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, e servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal do povo de Deus? Lembre-se, não é o sábado. Ontem expliquei isso, né? O sinal do povo de Deus não é o sábado aqui, é a santificação do sábado. Porque a pessoa pode estar batizada na igreja que guarda o sábado, mas não santifica o sábado. Então não tem o sinal de Deus. O sinal de Deus é a santificação do sábado. Irmãos, o povo de Deus tem um sinal, uma marca. Não que Deus não saiba qual é o seu povo, mas para que o mundo saiba, Ele diz: para que o mundo saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu nasci na roça e morei na roça até os 15 anos de idade. Nem conhecia a cidade. Meu pai tomava umas caninhas e a gente mudava igual cigano. Mudava muito de casa. Às vezes ele chegava lá, falava para minha mãe assim: Messê, arruma as coisas que o trator vai buscar mudança amanhã. E a coitada da minha mãe tinha que se virar nos 30. E a gente mudava e mudava. E certa ocasião nós moramos no meio de um pasto. Uma casa no meio de um pasto. As vacas ali pastando, e a gente morava no meio do pasto. E a minha mãe colocava a roupa no varal e as vacas vinham mascar a roupa. E a minha mãe falava assim pra gente: meninos, fica brincando aí, ó, não deixa as vacas virem mascar a roupa. E a gente ficava brincando embaixo do varal lá, com a vara, né, do lado, para tocar as vacas. E eu me lembro que as vacas tinham uma marca na coxa. Meu pai falava: essas vacas foram ferradas. O fazendeiro esquentava um ferro, né, e marcava a coxa da vaca. Então, se o nome dele fosse Alexandre, ele colocava um A assim, na coxa da vaca, um ferro quente. Então aquelas vacas tinham uma marca, um sinal. Por que o fazendeiro fazia aquilo? Porque tinha outros pastos vizinhos, outro gado. E muitas vezes, irmãos, as vacas arrebentavam a cerca e se misturavam. Mas, como elas estavam marcadas, o fazendeiro sabia qual era o seu gado.
A Bíblia diz que o povo de Deus tem um sinal, irmãos, uma marca. Não que Deus não saiba qual é o seu povo. Diz, mas para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sinal do povo de Deus é a santificação do sábado, irmãos. Agora veja, para a pessoa santificar o sábado, irmãos, ele tem que ter passado pelo milagre da conversão. Porque quando a pessoa passa pelo milagre da conversão, o coração dele não fica mais preso nas coisas materiais. Escute, a verdadeira salvação consiste no desligar do homem deste mundo e ele viver para Deus. Enquanto o coração dele estiver preso nas coisas materiais, ele não está salvo, irmãos. Então quando a pessoa passa pelo milagre da conversão, o mundo perde valor para ele. E o prazer dele agora é o quê? Honrar o nome de Deus, colocando em prática aquilo que Deus pede. Porque o seu coração não está mais preso nas coisas materiais, mas está escondido com Cristo nas regiões celestiais. Ele agora se prepara para a volta de Jesus. Ele não vem preocupado somente com vida regalada na terra. É bem verdade que ele cuida bem das coisas que Deus coloca em suas mãos, mas ele usa para a honra e glória de Deus. E não põe o coração nessas coisas. E repito, aquele que tem o coração preso nas coisas materiais não está salvo, irmão. Por isso que o sábado é um sinal de libertação, um sinal de salvação, um sinal de santificação. E Deus está chamando o seu povo para honrar o nome dele. Deus está chamando o seu povo para levantar a bandeira de Cristo por onde quer que ande. Eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui esta manhã que tem dificuldade de guardar o sábado, mas entendeu que precisa guardar o sábado? Tem alguém que tem dificuldade? O irmão lá atrás. Nós queremos orar para que Deus ajude você. A irmã ali também. Irmãos, Deus é poderoso. Quem sustenta a gente é Deus, não é o patrão. Você sabe que se Deus não abençoar o patrão, a firma vai à falência, você não recebe um centavo. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas eu gostaria de orar também por você que já é batizado na igreja há mais tempo. Diz, pastor, ore por mim, porque eu preciso melhorar também, cada dia, na santificação do sábado. Se você sente o chamado de Deus para a fidelidade, eu vou pedir que você se coloque de pé na presença de Deus. Nós vamos orar. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero honrar o teu nome, Senhor, por amor a Cristo, pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Nós vamos ter uma mensagem musical. Cadê a cantora? Vamos ter uma mensagem musical. Enquanto ela canta, você ora em seu coração. Diga, Senhor, eu quero honrar o teu nome, mesmo em meio a essa geração incrédula e essa confusão religiosa. Eu quero guardar o teu santo dia, quero guardar os teus mandamentos. Sim, sim. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu não sei se o pastor Celso está por aí. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz.
Tá embaixo? Ah, tá aí. Eu vou. Chama aqui o Rodrigo e a Rafaela também. Amém. Apenas uma representação. Veja, irmãos, esse hino é o que Deus quer para você e para mim. Jesus vai voltar para nos tirar daqui. Nosso lugar não é aqui. Aqui a vida é curta, ninguém vive mais de 100 anos aqui. Isso aqui é uma ilusão. Precisamos viver para Deus, honrar o nome de Deus. Irmãos, olha essa moça aqui, ó. Até a semana passada estava trabalhando de sábado, mas tomou a decisão de se batizar, irmãos. E Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Ontem, irmãos, vibrei aqui. Ela chegou e disse: olha, Deus me abençoou e já tenho sábado livre e posso me batizar. Veja, eu não perguntei detalhes de como é que foi, mas Deus operou. Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero, irmãos. E aqui está uma prova viva. Quando a pessoa toma decisão, irmãos, Deus opera. E eu já vi muitos milagres. Você está vendo aqui esse homem? Ele foi 16 anos pastor da Igreja Universal. Esse aqui, ó, o Celso Mariano. Foi 3 anos e meio pastor da Igreja da Graça e 1 ano e meio pastor da Igreja Mundial. Mas Deus, irmãos, alcançou ele de uma forma especial. Eu não sei se você veio sozinho, o outro bem à tarde. O que aconteceu, irmãos? Um outro pastor da Igreja Universal recebeu o estudo bíblico aqui na zona norte de São Paulo, do meu irmão, e se converteu. Aí ligou para ele e começou a contar as bênçãos, começou a falar da palavra. E ele então ficou inculcado e começou a receber as informações. E lá na zona sul ele começou a falar sobre o sábado na igreja dele, lá, que agora estava com um novo ministério chamado Resgate da Fé. E aí então nós entramos em contato e ele me convidou para pregar na igreja dele. E eu fui lá pregar na igreja dele. E eu cheguei lá e falei: que assunto você quer que eu pregue aí? Ele falou assim: eu quero que você pregue sobre o sábado. Eu falei: rapaz, mas a primeira vez você quer que eu pregue sobre o sábado? E ele falou assim: não, é isso mesmo, eu tenho falado aqui com o meu povo, mas precisa de mais luz aqui. E eu preguei então sobre o assunto que eu preguei ontem aqui. Eu preguei lá na igreja dele no primeiro dia que eu fui, um domingo à tarde. Irmãos, ele e mais alguns membros naquele dia me acompanharam para a conferência da noite, que eu estava fazendo conferência em outro bairro. E a partir daquele dia, irmãos, ele não faltou mais nas conferências. Conclusão, ele está aqui, olha, um testemunho vivo. Batizamos ele e ele está firme na fé, irmãos. Ontem, por acaso, liguei para ele, né? Por acaso não, foi por Deus, né? Porque eu estava conversando com a casa de quem mesmo? Estava visitando. Não lembro onde que eu estava. Na casa do João? Na casa do João, isso mesmo, né? E a noiva do João disse: olha, eu frequento a Universal. Eu falei: nós passamos um pastor da Universal, não foi isso? Foi para ela que eu pedi seu e-mail. Irmãos, o Celso está aqui, ó, firme na fé. Nós não temos muito tempo aqui para detalhar a coisa, mas por que eu chamei ele aqui? Deus está chamando o seu povo, irmãos. Essa é a verdade. De todos os lugares, para ser fiel a Ele, guardando os mandamentos. E o Celso, logicamente, aquilo que ele já sabia, né, juntou com aquilo que não sabia e hoje está firme na fé. Vê se você veio sozinho? A esposa não veio? Ele disse que está trazendo também a advogada do Bispo Macedo. É à tarde que ela vem? Está vindo da Igreja Adventista. E ele tem falado, irmãos, da palavra para esse povo todo que ele já conhecia, os pastores. Eu queria que em um minutinho você contasse da sua alegria hoje de estar na Igreja Adventista. Bom sábado a todos. Para mim é um prazer, uma felicidade poder ter conhecido. Eu costumo dizer que eu conheci Jesus Cristo sem conhecer a Bíblia. E eu tive essa experiência, fiquei durante 16 anos na Igreja Universal como pastor. Depois eu fui para a Igreja Mundial do Poder de Deus, começando junto com o apóstolo. Depois fiquei 3 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus também como pastor. E aí
fiz aquilo que a maioria aí fora estão fazendo: pequenas igrejas, grandes negócios. E aí então, juntamente com o bispo Sebastião Almeida, nós abrimos uma igreja, o Resgate da Fé. E foi lá, quando eu estava na graça, que o pastor Marcelo, que se converteu antes de mim, levou 2 DVD, que inclusive eu ando com ele na minha bolsa, e ele me deu. E quando eu ouvi o pastor Luiz Gonçalves pregando, eu pensei o seguinte: esse pastor é o cara mais ligeiro que existe na igreja adventista. Esse é o cabeça lá, porque ele fala bonito, ele pregou tudo direitinho, tudo que ele falou realmente está na Bíblia, porque eu acompanhei. Só que ele não fala com a igreja dele. Ele diz que a igreja dele é aquela que guarda os mandamentos e que tem a fé em Jesus Cristo. Isso, pelo que ele está falando, é só a dele. E eu havia falado na igreja, antes do pastor Antônio me visitar, eu tinha dito para as pessoas o seguinte: que o sábado, como as pessoas falavam do sábado para mim, eu não queria falar que o sábado era um mandamento. Mas um livro que eu li, eu descobri que o sábado era mandamento. E eu me lembro que eu cheguei na igreja e Jesus falou assim: agora você tem que pregar para esse povo que o sábado é um mandamento. Mas eu pensei, como que eu vou pregar para eles que é um mandamento? Eles vão sair da igreja e vai acabar o dinheiro. Meu pensamento a princípio era esse. Eu disse: eu não posso pregar para eles, porque senão vai virar bagunça. E quando eu cheguei no altar, no domingo que eu chamei o pastor, foi porque eu cheguei no altar e eu abri a Bíblia, caiu justamente assim: aquele que diz que ama o Senhor Jesus Cristo e não guarda os seus mandamentos, mentiroso é. Eu olhei para aquilo, eu disse: eu não vou. Aí eu falei: eu não vou, meu povo não sabe o que é mandamento. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: você tem que falar que o sábado é um mandamento. E eu disse comigo: eu não vou falar. E aí eu falei por si: pessoal, olha, o sábado é um mandamento. Uma senhora lá no fundo da igreja, ela levantou a mão e gritou: ô pastor, então os adventistas estão certos? A pergunta. E você responde para dentro sem querer responder. Eu disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse: pior que estão. E aí então perdi todo o jeito, porque o pessoal ficou todo esperando. Foi quando eu disse para eles que à tarde eles viessem à igreja, que eu iria convidar o pastor Antônio. E uma coisa que eu guardei de muita importância foi porque eu liguei para o pastor Marcelo ligou para o Pedro Gonçalves, que é irmão do pastor Antônio. E o irmão do pastor Antônio ligou para ele. E uma coisa forte, que eu guardo no meu coração isso: não pode medir esforço. Porque se o pastor Antônio falasse para mim quando ele me ligou que não dava para encontrar, ele falou: quando que eu vou? Eu disse: eu quero agora. Aonde? Eu disse: no posto de gasolina. Se ele arrumasse qualquer desculpa, era tudo que eu queria, para mim poder dizer para o Marcelo: o pastor lá da sua igreja não veio. Mas naquele mesmo dia ele se encontrou comigo, nós se encontramos. Ele foi até a minha igreja. Eu pedi para que ele pregasse sobre a morte e sobre o sábado. Ele falou. Dali naquele dia eu já chamei um obreiro de canto, disse assim: a nossa igreja acaba aqui, quem quiser ir comigo, nós vamos seguir ele. Agora onde ele foi eu vou seguir, que eu quero aprender, porque do jeito que eu estou vendo, eu não estou salvando nem vocês, nem eu. E ali então eu saí daquela caminhada, servindo, seguindo, aprendendo. Quando ele anunciou o batismo, eu aceitei o batismo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem me abençoado. 2 anos se passaram, eu entrei em frente ao espelho e eu disse assim: eu estou vivo. Deus me abençoou. Na época que Ele me conheceu, eu fazia faculdade. Eu pagava a faculdade com dinheiro da igreja. Eu fiquei sem fazer faculdade 1 ano. Deus me abençoou. Esse ano eu voltei para a faculdade. E uma coisa mais forte que Deus fez na minha vida foi porque, devido a toda essa situação, meu nome se sujou em vários bancos. E o dono da faculdade disse assim: se você tiver nome sujo nos 2 bancos federal, que é Brasil e Caixa, aqui você não pode entrar. Quando eu cheguei dentro do banco, o gerente do banco chamou a assistente dele e disse assim: olha, eu quero que abra uma outra conta para ele. Abra uma outra conta, mesmo que o nome dele está sujo, abra uma outra conta. Faz o financiamento. Fizeram o financiamento de R$70 mil da faculdade e disse: coloca ele. Aí fui para a Uniesp. Da Uniesp fiz transferência para a FMU. Chegando na FMU, o dono disse assim: ó, pega ele, coloca ele no 3º semestre, que é onde ele estava. Então tudo isso Deus fez. E um belo dia desse recebi um presente. Dentro do livro que eu recebi tinha R$3 mil. Então eu tenho visto Deus trabalhando na minha vida. Eu não tenho um trabalho, mas Deus nunca deixou eu passar necessidade. Deus nunca deixou me faltar nada. Deus sempre me honrou. Deus apenas fez comigo o que? Eu vivi na Igreja Universal. Eu era rico. A minha filha fala para meu pai: nós éramos ricos
e não sabia. E Deus ele tem mostrado para mim hoje que apesar de tudo que eu tinha, eu consigo viver também sem dinheiro. Então eu digo que o pastor Antônio falou uma coisa interessante, que Deus ele nos sustenta. Nós dependemos dele, eu vivo na dependência desse Deus, e Deus nunca me desamparou, Deus nunca deixou passar necessidade, graças a Deus por isso. Amém? E qualquer dia nós contamos por inteiro, porque são 23 anos, né, pastor? Irmãos, milagres. Milagres. Tem outros milagres aqui, né? Ele levou um outro pastor da Igreja da Graça para uma conferência nossa, e o pastor que ele levou foi curado na conferência, lá na pregação. Tem muitos testemunhos, como ele falou. Vamos orar. Feche os seus olhos. Grande Deus, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, doador da vida, a Ti toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, Pai querido, pelo Espírito Santo que está trabalhando em nossa mente, em nossa vida. Obrigado por ter aberto nosso entendimento para compreendermos o plano da salvação que é em Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado pelo milagre que o Senhor fez em nossa vida. Agora temos o prazer e o privilégio de sermos chamados teus filhos. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o Espírito Santo continue a nos usar como instrumentos em tuas mãos. E abençoe, Pai querido, as pessoas que estão aí te servindo, procurando te servir cada vez melhor. Em especial, Senhor Deus, continue abençoando aqui o pastor Celso, abençoando também os teus filhos que serão batizados nesta tarde, fortalecendo a fé de cada um. Que o Senhor repreenda o devorador, para que não tenha poder sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.